Boa noite a todos do canal. Deus abençoe a todos que está acompanhando esta campanha. Hoje é o 4º dia da campanha, aonde estamos entregando o nosso coração a Deus, para que Deus ele venha ser entronizado no nosso coração. Glória a Deus. Aqui está muito frio, aí tá frio também? Aqui tá frio a beça, aqui no estado de Goiás, em Goiânia. Mas não é por isso que vamos deixar de glorificar o Senhor Jesus. Quero desejar a todos uma boa noite. E quero orar também, pedir ao Senhor que passe aí na sua casa, nos seus familiares, na sua parentela, de longe e de perto. Quero pedir a Deus também as intenções do meu coração. Hoje é que nós possamos purificar o nosso coração e andarmos em santidade na presença do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Peço ao Senhor Jesus que visite todos os missionários da África, os missionários da América do Norte, América do Sul e América Central, e aos missionários da Europa, da Oceania, das ilhas mais distantes e também da Ásia, que o Senhor entre com providência física, mental, espiritual, financeira, para você, missionário, missionária, você que está aí levando o ID pelos 4 cantos do mundo. Que o Senhor Jesus entre com provisão para vocês e para mim também. Quero pedir a Deus que visita nessa noite os enfermos, aqueles que se encontram no hospital, aqueles que se encontram em recuperação em casa. Que o Senhor Jesus visite as prisões física e espiritual. Que o Senhor Jesus vá na frente, quebrando as cadeias, quebrando as correntes, quebrando todo o laço do maligno. Que o Senhor coloque na porta da nossa casa e libere anjos para estar cortando o laço do valente e quebrando o arco do valente. Glória a Deus. Que o Senhor visite as autoridades civis, militares e eclesiásticas do Brasil, dos 3 poderes executivo, legislativo e judiciário. Aleluia. Que o Senhor visite as crianças, aquelas que mamam no peito da mamãe, aquelas que estão no ventre, também os recém-nascidos, os bebezinhos, as crianças, aquelas que se encontram em creches, que se encontram em escolas. Que o Senhor Jesus dê livramento, que o Senhor Jesus visite os adolescentes, livrando, libertando eles de todo mal, que o Senhor dê livramento para eles, que arranque toda rebelião, toda rebeldia do coração. Em nome do Senhor Jesus, que os nossos jovens possam viver na presença de pessoas boas que estejam apontando para o céu, mostrando o céu para eles. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus visite os órfãos, as viúvas, os viúvos e os peregrinos, aqueles que estão embaixo da ponte, no beco, no gueto, aqueles que estão precisando de uma libertação, que estão com vícios.
com orgulho, com avareza no coração, com inveja, com ira, com luxúria, com gula, com preguiça de fazer a obra do Senhor, que o Senhor arranque do nosso coração tudo aquilo que não agrada a Ele, que Ele venha nos dar um coração novo, que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, como o coração de Jesus, e que Ele venha nos conceder, aleluia, as virtudes de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos alimente com fruto, a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão e o domínio próprio. Que o Senhor ative também em nós, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, dons para que possamos ser fortes, para que nossos joelhos sejam fortes para trabalhar na obra do Senhor. A primeira missão é trabalharmos na nossa casa. Mesmo que você mora sozinho, mas você tem um animal, você tem um vizinho, aí começa a missão, a sua missão. Que o Senhor libere e ative o dom da palavra da sabedoria, palavra de conhecimento. Que o Senhor aumente a nossa fé no nosso coração. Que o Senhor nos dê os dons de cura. Que ao impor a mão sobre uma pessoa, nós possamos orar e essa pessoa ser curada. Que ao impor a mão sobre mim mesmo, eu possa ser curada. Aleluia. Que o Senhor Jesus abençoe-nos com o dom de realização de milagres, de profecia. Aleluia, através da palavra dele, que ele nos dê sabedoria para entendermos a sua palavra e ele venha nos revelar através da Bíblia. Que o Senhor Jesus nos conceda a habilidade de julgar o que é certo, o que é errado, e que nós possamos, aleluia, ser conduzidos para fazer aquilo que agrada a Deus. Que o Senhor Jesus nos capacite com diferentes tipos de língua, nos dando capacidade de compreender as línguas, os idiomas e também a língua dos anjos. Que nós possamos também interpretar o que o outro está falando. Que o Senhor Jesus desperte em nós esse dom. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe o empresário, pequeno, médio, grande. Que o Senhor Jesus visite hoje e dê livramento aos trabalhadores que trabalham à noite, pelas madrugadas, os guardas, os vigias. Que o Senhor Jesus conceda livramento em todo o tempo. Glória a Deus. Vamos louvar o hino da harpa cristã para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. O hino 204. Quero pedir a você, enquanto você procura aí na sua harpa cristã, o hino 204, quero te pedir, se você gostar, você deixe seu like, você se inscreva no canal e você compartilhe. Se você quiser pedir oração, deixe seu nome aí escrito, que eu estarei orando por cada um. Glória a Deus, aleluia. Estarei entregando ao Senhor os seus pedidos. Vamos louvar então a Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
O Peregrino na Terra, o título da canção. Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma anelante espera que Cristo a venha buscar. Aqui só tem descrença, as lutas não têm fim, mas de Jesus a presença, glória será para mim. No céu de luz vou descansar com meu Jesus. Hei de morar em Cristo, tendo já crido, só pela fé viverei, pois Deus me tem prometido que no céu descansarei. Eu tenho permanente o bom Consolador, guiando-me brandamente a fonte viva de amor. No céu de luz vou descansar com meu Jesus. Hei de morar, embora às vezes o crente as dores sofra de cruz, gozo tenho permanente quando no céu vir Jesus, de glória coroado no trono divinal, por anjos sempre louvado num coro celestial. No céu de luz vou descansar com meu Jesus. Hei de morar, oh glória a Deus, eu hei de morar e você também vai morar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque eu creio, eu tenho fé, eu tenho certeza e convicção que eu vou morar no céu, porque o Senhor, Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de amor. Ele me ama, Ele ama você. Não importa o que você esteja passando, como diz aí no louvor. Aqui só tem tristeza, mas o Senhor, Ele nunca nos abandona. Jamais Ele nos abandonará. Glória a Deus, aleluia. É difícil, estamos passando por lutas, estamos passando pelo vale da sombra da morte todos os dias. Você pode fechar os olhos, daqui a pouco você não pode estar mais respirando. Mas o Senhor, todos os dias, se você está respirando, Deus te deu mais esse dia, concedeu mais esse dia de vitória. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós somos peregrinos. Ora nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, e ora nós vamos estar nos montes. Glória a Deus, todos nós. Então, nós precisamos estar firmes, pelejando. Mas nós temos um companheiro fiel, um amigo, que é o Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei o que você está passando. Não sei. Mas o Senhor sabe. Às vezes você está chorando, querendo aí ceifar a sua vida. Não. Deus, Ele é o dono da vida. E Ele muda histórias.
Ele muda, ele escreve histórias com seu próprio dedo. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o hino 193 para a glória do Senhor Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, Jesus. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Oh, glória a Deus. Jesus nesse dia já veio para muitas pessoas já desceram à sepultura. E quando ele vier para mim e para você, como será que está a nossa alma? Então devemos pedir, Senhor Jesus, que minha alma seja obediente a Ti. Que minha alma, Senhor, seja, Senhor Jesus, rendida aos Teus pés, Pai. Senhor, nós confiamos em Ti. Aumenta a nossa fé, Pai. Limpa o nosso coração. Limpa, Senhor Jesus. Limpa de tudo aquilo que não agrada a Ti. Eu te peço, Pai. Eu te clamo, Senhor. Purifica o nosso coração. Dá-nos um coração novo, Pai. Um coração disposto a obedecer. Um coração, meu Deus e meu Pai, que seja para a glória do Teu nome. Um coração de carne, Pai. Me dá, Senhor. Transplanta o coração de Jesus no meu coração. Aleluia. E desperta, Pai, em nós. Vem nos alimentar com o pão da Tua palavra. Vem nos alimentar, Senhor. Estamos famintos da Tua palavra. Queremos compreender a Tua palavra para Te obedecer. Queremos beber, Senhor Jesus, da Tua água fecunda e infinita. E queremos mergulhar no oceano das Tuas águas mais profundas. Então vem nos encher, Pai. Que de dentro de nós, Pai, possa sair rios de água viva. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Ele nos perdoa.
O Senhor já nos perdoou na cruz do Calvário. Agora nossa alma precisa ser obediente. Precisa orar de manhã, de tarde, de noite, pedindo clemência ao Senhor para nos dar força para não pecarmos contra Ele, contra a palavra dEle. Glória a Deus, aleluia. Vamos aí, então, ler hoje o Salmo 97. Vamos meditar, contemplar nesta palavra para fortificar a nossa alma, alimentar a nossa alma, o nosso espírito. A palavra do Senhor diz: na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Tá doendo, tá machucando, machucaram você? Entrega para o Senhor agora toda amargura de coração. Se derrame aos pés do Senhor e Ele sara todas as feridas e Ele enxuga todas as tuas lágrimas. Aleluia. E quando você dormir, você vai ser renovado, vai receber novas forças e o Senhor vai te dar nova direção. Aleluia. Então glorifique o Senhor. Salmo 97. Senhor, vem falar comigo, vem falar com esse irmão, com essa irmã que está aqui, Senhor, se consagrando. Senhor, queremos um coração novo, um coração para obedecer a Ti, Senhor, um coração ensinável, um coração disposto a obedecer, Pai, para podermos glorificar e louvar o Teu nome. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: a majestade do reino de Deus, o castigo dos ímpios, exortação à piedade e ao regozijo. O Senhor reina, regozija-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem as imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos e ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Glória a Deus, aleluia. Que salmo glorioso. Ele fala aí do versículo de 1 ao 12, que o Senhor reina. Glória a Deus. O Senhor
Deus, o seu trono é de justiça. Justiça e juízo são a base do trono de Deus. É por isso, meus queridos, que precisamos pedir perdão todos os dias. Porque nós pecamos por pensamento, palavras, ações, por obras, por atos impensados, por decisões tomadas de forma errada, em ouvir. Então nós não podemos nos esquecer. Aleluia. Que o trono de Deus, a base do seu trono, é justiça e juízo. Ele tem um poder soberano sobre toda a terra. Sua vitória sobre os falsos deuses. Aí os falsos deuses, deuses com D minúsculo, são aquelas pessoas que se enchem de orgulho, de vaidade, de falsidade, de mentira, de engodo, e que se acham deuses. Deus, Ele é soberano, Ele está vendo tudo. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele conhece o íntimo desejo do coração do homem. Aleluia. No versículo 8 e 12, de 8 a 12, diz assim: confundidos sejam todos os que servem a imagem de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. E que se prostrai-vos diante de todos os deuses. Oh Deus! Sião ouviu e se alegrou, os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, Senhor. Nós podemos ver aí que os ídolos têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouvem, têm narinas, mas não sentem cheiro, tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não anda. Tem mãos, mas não apalpam. E a Bíblia fala que que nós, né, quando nos prostramos diante desses ídolos, desses deuses com D minúsculo, nós nos tornamos igual a eles. Glória a Deus. Deus, Ele domina a história de todo mundo. Deus nos testa para ver se nosso coração está verdadeiramente firme nele. Se nós verdadeiramente confiamos nele. Se nós verdadeiramente o amamos. Porque quem o ama faz as coisas que ele ensina a fazer. Então, do versículo 19 ao 27, está aí o advento do Apocalipse, né? O versículo, melhor dizendo, pois tu, Senhor, aliás,
12, a luz. Vós, no 10, vós que amais o Senhor, aborreceis o mal. Então devemos nos afastar da roda dos escarnecedores. Nós devemos nos afastar. Nosso coração deve se afastar. Aleluia. Daquilo que ofende a Deus. Do orgulho. Tirar o orgulho do coração. A avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a preguiça de fazer a obra do Senhor. Devemos pedir incessantemente, Pai, aumenta a minha fé. Deus, me reveste com tuas armaduras, Senhor, para fortalecer meus joelhos fracos, para que eu possa, Senhor, fazer a tua vontade, Adonai. Que eu seja uma pessoa humilde, uma pessoa generosa, uma pessoa que tenha o coração e a caridade no coração, paciência, castidade, pureza, em todas as áreas, em tudo aquilo que nós formos fazer. Temperança, sermos pessoas diligentes. Então precisamos desenvolver isso dentro de nós, para que possamos ter uma vida santificada. Por isso que fala na palavra vigiai e orai, se santificai. Então devemos estar vigilantes. As coisas que estão acontecendo, é necessário que elas aconteçam para que a palavra de Deus se cumpra conforme está em Apocalipse. Leia Apocalipse. Estude Apocalipse. Aleluia. Estude Apocalipse, capítulo 19 ao 22. Se você não compreender, procure um pastor, um missionário, um evangelista, que tenha entendimento também da palavra. Que tem muitos por aí também que não entendem, que não compreendem, porque não se dedicam à palavra do Senhor. Então nós precisamos ser bons bereanos, examinar as escrituras. Aleluia. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Tá vendo porque eu preciso ter uma alma ensinável? Uma alma obediente ao Senhor Jesus? Porque Ele conhece e Ele nos livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Devemos buscar a justiça, praticar a justiça, sermos retos de coração, para agradar a Deus. Aí, como diz o salmista, alegrai-vos, ó justos. Você tem sido justo? Tem procurado a justiça? Porque quando nós procuramos a justiça, nós estamos estudando a palavra de Deus e fazer aquilo que Deus nos ensina. Aí nós somos justos. E não só ler, meditar, contemplar e praticar no nosso dia a dia. Então, alegrai-vos, ó justos, no Senhor. Louvores em memória à sua santidade. Glória a Deus. Aí você fala santo, 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 santo. Glorificado seja o teu nome, Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacó. Amém? Então medite amanhã, nesse final de noite, nessa passagem de noite. E aí, será que estamos praticando isso? Estamos alegrando o coração de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou? Olhe, a oração do Pai Nosso se encontra aí em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9 até o versículo 13. Então vamos aprender juntas? Se você não sabe ler, você ouça, coloque no seu coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Meus irmãos, fuja da aparência do mal. Fuja, santifique o seu coração, purifique o seu coração. Vigiai, orai. Fuja de perto dos escarnecedores, daquelas pessoas que estão praticando coisas que não está na palavra de Deus. Porque a Bíblia é nosso manual de conduta. Abra sua mão em forma de concha, mas antes eu quero te pedir, se inscreva no canal, compartilhe e deixe o seu like, aquele positivozinho, para glorificar, louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Seja um discípulo do Senhor Jesus. Amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e comigo também. Pai, abençoa, Senhor, cada um de nós. Vamos dormir agora. Senhor, guarda, Senhor Jesus, a nossa alma. Ó Senhor, guarda, Senhor Jesus. Coloca os teus anjos acampados, Senhor, na porta da nossa casa. Eu te peço, Pai, para quebrar, cortar todo laço, toda inveja, todo olho grande. Meu Deus, eu te peço, Senhor, converte o coração do pai ao filho, do filho ao pai, da esposa ao esposo. Senhor, eu te peço, Pai. Visita, Senhor, esses que se encontram no leito de hospital. Senhor, vai repreendendo o devorador, o usurpador, o gafanhoto, o migrador e o destruidor. Meu Deus, lança eles no lago de enxofre, Pai. Senhor, visita a nossa rua, nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Senhor, que todo espírito territorial do mal seja amarrado e lançado no lago de enxofre, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, dá para o nosso coração a paz que excede todo o entendimento. E também, Senhor Jesus, para os nossos inimigos, que haja paz no coração deles. Senhor, tira do nosso caminho toda pedra de tropeço e tudo aquilo que nos afasta do teu amor e que nos afasta de ti. Queremos te glorificar, te louvar e te exaltar. Queremos morar contigo, meu Deus. E nós te pedimos em nome do Senhor Jesus.
nos abençoa, nos guarda e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Se você que crê, diga amém. Diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus vos abençoe. Boa noite a todos.